E vamos continuar nossa sequência de revisão. Então, a gente vamos ver hoje agora, no caso, algoritmos sequenciais, que são que a gente vai executar todas as instruções do programa do começo ao fim. Então, todas elas vão ser executadas. Então, vai começar a primeira linha e vai passar por todas até o final. Então, isso não conta loops, então ele não vai ficar repetindo as instruções, e não conta condicionais, porque na condicional if, else, poderiam não executar alguma coisa, né? Aqui todas as execuções vão ser executadas, todas as instruções vão ser executadas na ordem que estão ali. Não vai pular nenhuma, certo? Então, lembra, né? Algoritmos a gente pode representar eles por fluxogramas ou outras coisas assim. A grande ideia aqui deles é que ele vai ter uma entrada de dados, então ele vai receber os dados, né? Ele vai ler, por exemplo, tu colocou ali no teclado, ou ele pode ler um arquivo de texto, um arquivo do teu computador, talvez buscar alguma coisa na internet. E ele pode ou não ter, tá? Porque tu pode já fazer um programa que calcula os 100 primeiros números primos, ou calcula a soma dos 100 primeiros números primos e tal. Então ele já tem ali ele não vai precisar, quais são, vai começar de onde? Ele já vai ter ele no código, né? Vai começar do um, blá blá blá, 1, né, primo? Vai começar do 2, do 3. Maldição. Ah, beleza. Mas ele sempre vai ter uma saída de dados, certo? Porque não faz muito sentido tu fazer um programa que não vai mudar a tua vida. Tipo, pra que tu vai rodar um negócio que não vai mudar nada, assim? Tipo, ele não vai te dar nenhuma resposta, tu vai rodar e vai ficar tipo, beleza, nada mudou na minha vida. Não faria muito sentido, né? Então ele vai ter que ter uma saída de dados. Isso seja, então, ele pode escrever alguma coisa na tela, tipo a variável, ou o texto, né? No caso de cálculo da média, ele vai dizer se é aprovado ou não, lembra? Então ele sempre vai ter uma saída de dados, que pode ser escrito na tela ou colocado em algum arquivo no teu programa. Mas a ideia é essa, né? Pode ou não ter uma entrada de dados, ele vai processar isso ali dentro, e aí ele vai te dar uma saída, sempre. Ele também tem comando de atribuição, que a gente vai ter que atribuir valores a variáveis ou constantes. E aí pode ser atribuição lógica ou numérica, né? Isso é a mesma coisa que algoritmos normais. Então daqui a gente pode ir para programas com estruturas condicionais, certo? Que são ifs e elses, né? Ele vai executar um código se somente uma condição for satisfeita. E o mais simples deles, então, é seleção simples, ou comando de seleção simples, ou seleção condicional, que a gente vai testar uma coisa. Se uma expressão for verdadeira, então a gente vai executar o código, certo? Então vamos abrir aqui o nosso código. Lembra que a gente estava calculando a média, né? Aqui, tipo, entraria de três notas, 10, 5 e... que beleza. Maldito compilador online. 6, 7 e 8, e a média foi 7. E aqui ele está printando se é aprovado ou não, mas se a gente fosse fazer um condicional simples, seria só isso. Se a média for maior do que 6, então ele vai printar aprovado. O seleção dupla é quando a gente tem o se, então, né? Se a condição for satisfeita, então execute esse código, se não, execute o outro código, né? Que era o que a gente tinha aqui antes, né? Então a gente tem o if, se média for maior do que 6, aprovado, se não, print reprovado. E lembra que aqui a gente pode printar mais, a gente poderia fazer mais coisa aqui dentro do programa, né? Chamar uma função, chamar alguma uma outra coisa, e tudo que está dentro desse, aqui no caso é C Sharp, mas tudo que está dentro desse if, que é o C condição, aqui é a condição, né? O que está dentro do parênteses é a condição, se média for maior ou igual a 6, então execute o código que está dentro desses colchetes isso aqui, né? E se não, então se essa afirmação aqui for falsa, ele vai executar o se não, que é o else, que vai executar esse código aqui embaixo, que é o reprovado, certo? E aí a terceira coisa que a gente tem é seleção múltipla, que normalmente é C, expressão, e aí a gente tem um outro C, certo? Me perdi um pouco, desculpa. Mas a ideia é assim. Tá, então estamos de volta. Eu me confundi um pouquinho, mas a ideia do condição múltipla é quando a gente vai pegar e vai ter uma variável, aqui no caso o valor. Coloquei o valor 2 igual a 2, certo? A gente vai ver, ó, caso... Vamos olhar o que tem no valor, certo? Se for zero, então ele vai printar oh my god, foi zero. Se for um,
Caso seja um, ele vai printar foi um. E caso seja 2, ele vai printar foi 2. A gente também pode fazer isso com ifs analysis, desse jeito que a gente vai falar. Se valor for igual a zero, print o megawatts foi zero. Se não for, a gente vai ver esse else if, né? Se não for o primeiro, a gente vai para esse próximo if. Se for igual a um, a gente vai printar foi um. E que outro else if se não foi nenhum desses anteriores, vai ser esse próximo aqui, que é valor igual a 2. E ele vai printar foi 2. Então a gente pode ver aqui que com 2 funciona, colocando zero ele também vai funcionar. Então é essa a ideia, certo? A gente vai pegar uma variável e vai ver diferentes casos, o- vai separar em diferentes casos para cada valor que ela possa ser. Hum, mais ou menos essa ideia. Não sei se ficou muito claro, mas a gente vai pegar uma variável e vai criar como se fosse várias condições para valores específicos dela, né? Então, caso o valor seja zero, vai acontecer isso aqui. Caso o valor seja um, vai acontecer essa linha do foi um. Caso o valor seja 2, vai acontecer esse foi 2. Então, o que a gente também tem são laços de repetição, que é o for e o while loops, que é o que a gente vai executar esse comando várias vezes enquanto a gente estiver avaliando alguma condição, certo? Então, o mais simples que é a repetição condicional enquanto faça. Então, a gente vai ter, por exemplo, while true. Deixa eu escrever isso. Tá, então a gente tem, por exemplo, aqui em cima, né, o repetição condicional enquanto faça. Então, enquanto algo for verdadeiro, então, enquanto uma condição for verdadeira, ele vai ficar fazendo o mesmo loop de condições, certo? Enquanto a pessoa não apertou o botão de sair. Desculpa. Enquanto a pessoa está apertando para frente, mova o personagem para frente, certo? Então, quando for false, ele vai parar de executar o loop. A gente tem o comando de repetição contagem para faça. Então é o famoso for. Então enquanto a nossa variável valor, desculpa. Então para a nossa variável valor de 1 até 20, faça algo. Então conte os primeiros 20 dígitos, né? Faça a soma dos primeiros 20 dígitos. Então quanto o valor for de 1 até 20, faça a soma, recebe a, o soma recebe soma mais o valor, né? E essa variável valor vai ficar recebendo esses valores de depois no próximo loop vai virar 2, 3, 4, 5, 6 até 20. E por último a gente tem esse repetição condicional, repita até, que é um while false, né? Enquanto essa condição for falsa, a gente vai ficar fazendo algo. Então, enquanto o botão de sair não foi, tá? Enquanto o botão de sair foi apertado, então assim, enquanto o botão de sair do programa não foi apertado, ele vai ficar executando o programa, né? Enquanto, tá, é. Então, enquanto essa condição for falsa, ele vai ficar repetindo esse laço. Ele é basicamente um while true, só que ao contrário né? O de a repetição condicional enquanto faça é caso ele seja verdadeiro, ele fica fazendo algo e esse condição repita até ele vai ficar fazendo enquanto for falso. Então, a princípio agora só ficou faltando funções, que é o próximo videozinho, e talvez revisar alguma coisa, um geral assim. Mas é isso, valeu.